Olá, na edição deste boletim, nós vamos falar sobre um estudo que mapeou as mortes por coronavírus, comparando com a taxa de mortalidade de doenças respiratórias em geral. O artigo foi publicado pela revista da Faculdade São Leopoldo Mandic e mostra o panorama do Brasil nos últimos 6 anos. Se eu dissesse que no mês passado 500 brasileiros se suicidaram, isto seria relativamente muito ou pouco. Não há como dizer, a não ser que saibamos que a média mensal de suicídios no Brasil é de, infelizmente, 1.000 pessoas. Com a Covid ocorre o mesmo. Temos que saber como o número de mortes das quais escutamos dia a dia se encaixa no panorama de óbitos, principalmente respiratórios, que ocorrem na ausência da pandemia. Em um mês de abril típico, morrem no Brasil cerca de 106.000 pessoas, 12 a 13.000 por causas respiratórias. É neste contexto que temos que avaliar o impacto e a progressão da Covid, que até agora causou mais de 3.000 mortes registradas. Foi isto que fizemos no nosso estudo, comparando com o que seria esperado em cada época do ano, em cada estado. No entanto, estas são análises indiretas, com os dados de anos anteriores para os quais temos séries completas. Precisaríamos que, assim como é feito em alguns países, o Ministério de Saúde disponibilizasse os dados de óbitos por todas as causas no Brasil em tempo real. Assim seria possível calcular o excesso de mortalidade atribuível à Covid com grande precisão. Isto é tecnicamente possível e permitiria a muitos epidemiólogos contribuir no combate a esta e futuras epidemias. E um professor de história analisou o coronavírus em relação às outras epidemias históricas. Ele avalia que essa pandemia expõe a fragilidade do sistema econômico e político. Nem tudo é tão novo quanto parece. O mundo foi assombrado outras vezes por epidemias devastadoras, das quais aqui eu destaco a crise do século XIV, a peste bubônica, que matou 50 milhões de europeus naquele momento e redefiniu a própria lógica de expansão do capitalismo mercantil na Europa daquela época. Destaco também o século XIX, que foi o século da história, o século da ciência, o século das grandes descobertas científicas, e do próprio urbanismo sanitário que passou a combater os surtos de varíola, de cólera, de febre amarela e redefiniram as políticas públicas dos Estados nacionais naquele momento e investimentos públicos em saúde pública. Claro, no século XX destaco também a própria gripe espanhola, que no finalzinho da Primeira Guerra Mundial ceifou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, também redefinindo mais uma vez as políticas públicas de saúde, sobretudo. E claro, agora diante do maior desafio do nosso tempo, que é a pandemia de coronavírus, Covid-19, o mundo de novo se confronta diante desse grande espelho que é o caminho ou o futuro da humanidade. Ou seja, a gente só vai sair dessa com soluções coletivas, com investimento em saúde pública, com investimento em educação, com investimento na sociedade como um todo. Então, esse é o recado e a lembrança da história para vocês hoje. Você pode participar mandando sua sugestão ou pergunta no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Eu estou em casa, se puder, fique também. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas.